Muito bom dia, iniciamos hoje falando sobre as bolsas da Ásia e do Pacífico. Bolsas lá fecharam negativa, refletindo aí ontem a fala do Powell. Lembrando que mercados de Ásia e Pacífico já estavam fechados no momento da fala dele para com o Senado, e ela foi preocupante aí, por assim dizer, né? No sentido de que não foi visto uma desaceleração nos indicadores econômicos ali que fazem peso na inflação, e provavelmente a gente vai ver uma inflação ainda mais constante nos Estados Unidos, e por isso demanda-se que o Fed faça um aumento mais considerável nas suas taxas de juros. As apostas para uma alta de 0,5% aumentaram 70% para 70% ontem na CME. E lembrando que vinha fraco, né? O mercado vinha achando que seria 0,25, mas todos os indicadores econômicos dos Estados Unidos não trouxeram aí as melhores esperadas, né? Então o mercado já começa a trabalhar com uma expectativa de 0,5% de alta de taxa de juros. E como eu falei ontem, isso é altista para o dólar e baixista para as bolsas ao redor do mundo. Então a gente vê aí essa caída nas bolsas de Ásia e Pacífico. Europa estava aberta no momento, chegou a cair também. Hoje está subindo, mas levemente, muito próximo da estabilidade. Futuros de S&P e Nasdaq caíram bem ontem também, mais de 1,5%. Hoje vem em alta de 0,24%, 0,14%, também muito próximo da estabilidade. Lembrando que hoje o Powell fala novamente, só que para a Câmara dos Deputados. Isso não deve fazer muito preço no mercado, porque provavelmente ele vai falar as mesmas coisas que falou ontem. Então o mercado meio que já precificou a fala dele. O dólar subiu bem ontem, mais de 1,5%, 1,4%. E hoje ele vem subindo mais 0,09%, muito estável também. Aqui no Brasil ontem a gente descolou um pouco do cenário externo, a gente caiu bem menos que as demais bolsas ao redor do mundo, e o nosso dólar também subiu bem menos. Aqui no Brasil, basicamente o mercado está olhando para a questão do arcabouço fiscal. Ontem teve uma reunião entre o Haddad e o Roberto Campos Neto. Saíram de lá com um sentimento de que as coisas estão se alinhando, porém ainda ninguém viu esse texto, ninguém sabe como vai ser, mas a expectativa é de que ele seja minimamente bom, né? Então a gente fica aguardando aqui no Brasil, o mercado segue meio lateral, tanto para a bolsa quanto para o dólar aqui no Brasil, não temos movimentações expressivas para nenhum dos lados, né? E o mercado fica de olho nessa questão mais interna. Para os metais, hoje a gente vê um minério de ferro subindo 0,83%, isso é bom para a Vale. O petróleo ontem, depois do discurso, também caiu bem, ele estava acima dos 80 e veio para casa dos 77,44 dólares agora o barril, né? Lembrando que se o mundo desacelera, você tem menos consumo tanto para combustível quanto para todo o resto, né? Porque o petróleo é utilizado para a fabricação de muita coisa que a gente usa no nosso dia a dia, né? E nas commodities agrícolas, a gente vê também uma desaceleração hoje. Um trigo caindo 0,89%, milho na estabilidade, no momento caindo 0,02%, soja caindo 0,13%, farelo de soja caindo 0,28%. Lembrando que hoje a gente tem um dado muito interessante para a parte de agrícolas, que é o relatório mensal do USDA de oferta e demanda. Já vou falar mais sobre isso agora que a gente entrar na nossa agenda. Então, para o dia de hoje, a gente tem a variação de empregos privados ADP. Esse é um dado que era considerado como uma prévia do payroll, que vai ser feito na sexta, né? Na sexta-feira a gente vai ter os dados mais relevantes aí da semana, que são a taxa de emprego e também a média de salários pagos, tá? Esses dados aqui vão ser muito importantes para tomar decisão aí do Fed. Se eles vierem altos ainda, a chance aumenta ainda mais de aumentar 0,5% na taxa de juros deles. Então, 10 e 15 da manhã, variação de empregos privados ADP. Lembrando que é uma prévia, o mercado vai dar um pouco de peso para isso, mas não muito. Como eu falei anteriormente, depoimento do Powell aí para a Câmara de Deputados, né, ao meio-dia. Também não deve fazer muito preço no mercado. A gente vai ter também estoques de petróleo bruto ao meio-dia e meio. Esses estoques eles variam bastante, né? Difícil o mercado dar muito peso para eles, a não ser que venha realmente muito discrepante. E às 2 horas da tarde a gente tem um relatório Waze
Basicamente, o mercado nesse ponto aqui está muito de olho na questão argentina. No último relatório de fevereiro, o USDA trouxe aí expectativa de produção para a Argentina de 41 milhões de toneladas de produção para soja. Porém, esse dado ele está atrasado, por assim dizer, né? Porque, como venho comentando aí ao longo da semana, lá na Argentina, a Bolsa de Cereais já comenta aí uma expectativa de produção, quem sabe até sub 30 milhões de toneladas, né? Então, pensando que o USDA trouxe 41 no relatório passado, eles têm bastante aí a corrigir. Será que vão corrigir nesse relatório? Geralmente, o USDA ele tende a ser mais cauteloso, então ele vem trazendo a conta-gotas aí essas correções nos números, né? Para não assustar os mercados globais, basicamente é isso, né? Então, eu acredito que eles vão fazer essa redução, mas não deve chegar aí na expectativa muito próxima dos 30 milhões. Mas vamos ficar atentos aí, 2 horas da tarde, bem importante para as commodities agrícolas. E fora isso, não temos mais nada para o dia de hoje. Apenas aí de noite a gente vai ter, com a abertura do mercado asiático, a gente vai ter dados de China, né? Referente à inflação deles.